Alô a todos. Infelizmente, mais uma vez, a gente vai fazer a nossa audiência pública por meio da internet, né? Porque a gente está vivenciando essa Covid aí, essa pandemia, que infelizmente ainda não temos uma solução para ela. Então a gente, para não deixar passar em branco, até porque isso é uma determinação legal, está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente preparou, através da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde, do Planejamento, uma pequena explanação sobre alguns dados mais relevantes da administração financeira relativa ao segundo quadrimestre de 2020. Né? Então, aqui, para a minha parte, eu não vou entrar muito em detalhes de receita, porque isso aí depois o secretário de administração vai falar. Então, aqui, o que a gente mais está se preocupando aqui hoje é com relação aos índices constitucionais. Até porque na educação a gente teve um impacto muito grande. Né? Então a gente tem que ficar atento com relação ao cumprimento dos índices, porque eu acho que já é sabido, a gente tem que gastar, aplicar ou investir 25% da receita proveniente de impostos. Né? Então, a gente tinha que gastar 25% agora nesse segundo quadrimestre, então nós aplicamos 28,49%. Mesmo com a gente tendo não feito algumas despesas, né, com relação principalmente ao transporte escolar, mas a parte de merenda continuou ativa, porque foi feita distribuições de kits de alimentação para os alunos. E com isso a gente aplicou 28,49%, ou seja, nós aplicamos, a gente teria que aplicar 9 milhões e 100, mais ou menos, nós aplicamos em torno de 10 milhões e 400, ou seja, em torno de 1 milhão e 270 acima do limite constitucional. Né? E com relação ao magistério, a aplicação do Fundeb, que a lei prevê que você tem que aplicar no mínimo o salário de professores da educação básica, 60% do que é arrecadado com o Fundeb. O município sempre gastou quase com a totalidade no Fundeb com gasto pessoal. Né? Mas esse ano, esse quadrimestre, nós chegamos a 87%. Chegando até o final do ano, com certeza, esse valor deve chegar aos 90%, 92%. Agora, com relação à saúde, o secretário Márcio Barros, depois ele vai tecer os comentários referente à parte operacional da secretaria, né? Que até está sendo tendo importância fundamental nesse período que a gente está vivendo. Né? Então, só para efeitos financeiros, o município teria que gastar 15% da receita de impostos, proveniente de impostos, que daria em torno de 9 milhões, né, de 5 milhões e 400. O município até agora, até agosto, né, ele já aplicou na saúde, ele já aplicou 16 milhões e 376 mil reais. Ou seja, nós aplicamos 7 milhões e 200 acima do limite constitucional. Isso aí dá em torno de quase 72%. Então a gente teria que aplicar 9 milhões e 200, aplicamos 16 e 400, em termos arredondados, números absurdos arredondados. Agora, um dos problemas que a gente está vivenciando aqui, isso já não é de hoje, na última audiência pública nós chegamos a falar isso, nas outras presenciais a gente sempre tece esse comentário, é com relação ao déficit atuarial que a gente está, não só Catagal, mas a maioria dos municípios, a União, os estados, tem uma situação até pior do que a gente. Mas, de qualquer maneira, nesse período, se a gente fosse não considerar o aporte financeiro que nós fazemos ao Instituto de Aposentadoria para cumprir o pagamento dos funcionários e servidores aposentados do quadro financeiro, ou seja, aqueles mais antigos, que o quadro a maioria desses casos foi até 98, foi tratado até 1998. Então, o município está fazendo um aporte hoje, deixa eu confirmar aqui o valor, em torno de 11 milhões de reais. Né? 11 milhões de reais.
Esse recurso você poderia estar aplicando em outras coisas, na educação, na saúde, mas a gente também tem a obrigação legal e moral de garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, se a gente não considerasse esse aporte ao Instituto, o município estava aplicando em torno de 42%, 41,42% da receita corrente líquida. Muito abaixo do limite legal, que é 54%, do limite prudencial, que é 51,3%, do limite de alerta que o Tribunal cobra, que é em torno de 49%, a gente hoje estaria aplicando 41,42%. Só que hoje o Tribunal, as contas públicas, o Tribunal está considerando o aporte que a gente faz ao Instituto como gasto de pessoal. Na realidade, não é bem gasto pessoal, seria um compromisso mais até, não diria social, mas um compromisso legal que não impactaria até pela própria divisão orçamentária, divisão contábil, são contas separadas, né? Então, considerando os 11 milhões de aporte, a gente vai, nosso gasto pessoal é em torno de 52,5%. Ou seja, a gente fica acima do limite prudencial, abaixo do limite legal, né? Mas, infelizmente, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que conviver com isso, até que se surja alguma ideia aí, principalmente do governo federal para baixo, porque o governo federal fez a reforma da Previdência, que a maioria dos municípios, estados, seguiram também, mas ainda não surtiu efeito. Mas uma coisa positiva é que o IPAM previdenciário, ou seja, aquele mais recente, o IPAM é altamente equilibrado. Até pelo contrário, é superavitário. Hoje a gente deve ter uma reserva para esse instituto, para essa parte do IPAM, que é dividido em duas partes, o IPAM financeiro, aquele que o município tem que bancar, e o previdenciário, que é aquele que é bancado pelas próprias contribuições dos servidores. Então, esse IPAM previdenciário, hoje a gente está com mais de 15 milhões guardado. E esse dinheiro só pode ser utilizado para pagamento de aposentadoria e pensões desses servidores que fazem parte desse IPAM, que entraram a partir não me lembro a data, mas eu acho que a partir de 2006, mais ou menos, não tinha falado 98, mas não. A partir de 2006, 2007 foi o corte que deu. Quem ficou antes disso ficou no IPAM previdenciário. E a partir daí ficou no IPAM, até 2006, 2007, no IPAM financeiro. O município tem que bancar a folha no que faltar. E a partir de 2006, o IPAM previdenciário, que tem um superávit hoje de 15 milhões. Futuramente, a maioria dos nossos servidores vão fazer parte desse IPAM previdenciário. Então a gente acredita que tem uma luz no fim do túnel, né? Então basicamente seria isso, que a gente não vai se alongar muito, e para o final do ano a gente espera que já possa fazer uma audiência presencial, né? Mas infelizmente, por enquanto a gente tem que usar esse recurso ainda. Então um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom, quero saudar aqui a todos os contribuintes, munícipes. Mais uma vez a gente está realizando como já foi dito pelo Márcio Longo, secretário de Planejamento, realizando essa nossa audiência pública de forma virtual em razão da pandemia. E me cabe aqui trazer algumas informações complementares à fala do Márcio. Ele já havia passado para vocês o que o município investiu em saúde, educação e o gasto que o município já teve com o Instituto de Previdência, que também hoje, em parte, é uma responsabilidade do município que encontra com o Instituto de Previdência deficitário. Como ele já falou, nosso gasto com educação foi superior ao limite constitucional, né, que é de 25%. Hoje o município, até o momento, já aplicou, até o fechamento do segundo quadrimestre, já aplicou 28,49%. Em saúde não é diferente. O limite constitucional é 15%, nós já aplicamos 25%, quase 26%, 25,8%. Ele também já passou essas informações.
Só estou pegando um gancho na fala dele para falar da receita. E o gasto que já foi também e que é, né, feito pelo município, a despesa que o município tem com o Instituto de Previdência. O que eu quero dar ênfase nesse momento é que esse é um ano atípico, né? Além de ser o último ano do mandato, é um ano em que o mundo, né, foi pego de surpresa com a pandemia do Covid-19 e com a questão do afastamento social. Num primeiro momento, toda a economia parou. E aí eu fui mapear, de uma certa maneira, para ter uma noção do que o município estava perdendo de receita a partir do mês de março de 2020 e quero dar destaque aqui para as principais receitas que houveram queda na arrecadação, que foi a arrecadação do ISS, que teve uma perda considerável em março, em maio e em junho. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, tivemos uma perda muito grande logo no primeiro mês, que foi o mês de março. Os royalties do petróleo, não só em razão da pandemia, mas em razão da questão da briga dos Estados Unidos com a China, que naquele primeiro momento lá, naquela confusão, o preço do barril de petróleo caiu. Então, a partir de abril, nós tivemos uma queda no royalties do petróleo. Em abril, 21%, em maio, 33% e em junho, 30% dessa receita. Em números absolutos, o município recebia do royalties federal em torno de R$1.200.000 por mês, e em junho nós chegamos a receber apenas R$400.000. Essa perda na arrecadação foi muito grande e ela não vai ser reposta da noite para o dia. Ela já começa a apresentar uma melhora, porque o preço da gasolina já começa a subir. A negociação do barril do petróleo também já teve uma alta, e isso reflete na nossa arrecadação. Mas essa perda absurda de arrecadação de abril até junho, julho, que ainda teve uma queda, foi muito grande. Só começou a reagir em agosto e setembro, que é o mês que está se findando agora. Em taxas também nós tivemos uma queda na arrecadação em março de 76%, porque em março praticamente o Brasil parou. Em abril, novamente uma queda de 42,29%. O IPI, em maio, também teve uma queda de 16%, né, porque as fábricas, as indústrias também tinham paralisado suas atividades. O IPVA, ficamos março, abril e maio com queda de 37%, 61% e 66% na arrecadação comparada com o ano passado. O ICMS, abril e maio, queda de arrecadação em abril de 20% e de maio 12%. Salário e educação, março uma queda de 11%. Em abril ficou positivo em 0,42%, teve uma pequena alta que não chegou a 1%. E em maio, uma queda novamente de 10%, 9,83%. Por fim, o Fundeb, né, porque como teve todo esse movimento de arrecadação federal também em queda, nós tivemos uma queda em março de 6,34%, e o Fundeb ajuda muito a pagar, parte desse recurso ajuda a pagar o salário dos professores. Em abril tivemos uma queda de 20,82% e em maio 20,38%. Resumindo esses percentuais, apurado todas essas quedas dessas receitas, principais receitas, nós chegamos a um número real de R$7,5 milhões em 4 meses de queda de arrecadação. Esse valor não se recupera agora. Nós não sabemos exatamente quanto tempo o município vai levar para recuperar essas receitas, os valores dessas receitas aqui. Por outro lado, nós tivemos algum tipo de ajuda federal, e essa ajuda principalmente foi para o Fundo de Saúde, que recebeu em torno de R$4 milhões,
que vai ser lá a fala do secretário gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Dr. Márcio Barbas. Ele vai explicar melhor esse dinheiro que foi arrecadado lá por força da aplicação no combate ao Covid-19. Na receita geral, pode ser até que a gente consiga ficar no patamar previsto da arrecadação total do ano. Isso a gente só vai saber em 31/12. Mas não se recuperam esses valores que são investidos, esses valores arrecadados, são investidos também em obras públicas, porque nós estamos realizando obras com recursos próprios do município. É aplicado também nas estradas, né, na Secretaria de Transportes, na Defesa Civil, na Agricultura, na administração, com despesas como pagamento de energia elétrica, manutenção dos equipamentos públicos, escolas, rodoviárias, capelas mortuárias. Essa queda de arrecadação afeta principalmente esses serviços que concorrem de igualdade de condições com todos os fundos, porque os fundos têm aquelas verbas que a gente chama carimbada, que vem, como foi o caso da saúde, em ajuda federal para poder combater, e teve também o valor da Assembleia Legislativa do Estado, que foi 1 milhão, que eles logo no início, e parece que em abril, aportaram para os municípios R$1 milhão. Esses valores são verbas carimbadas próprios para serem gastos de acordo com o que foi determinado pela Assembleia Legislativa do Estado ou no federal. Numa leitura geral, a gente vai ter uma arrecadação muito próxima daquilo que a gente planejou. Mas volto a dizer que essa queda nas receitas próprias do município, em alguns recebimentos voluntários, nós tivemos essa queda e isso não se recupera, a gente não consegue recuperar a curto prazo. A gente vai levar aí o final do ano e mais o ano que vem para poder ter novamente o patamar de receita, de arrecadação dessas receitas normalizado. Conforme a economia for retomando, a gente vai conseguindo recuperar, trazer a normalidade, esse patamar de receita e continuar fazendo a aplicação desses recursos na melhor prestação de serviços públicos nas diversas áreas aqui, não só na saúde e educação, mas também nas receitas, nas secretarias que eu acabei de mencionar. A Secretaria de Transporte, por exemplo, o município tem 1.000 quilômetros de estradas vicinais, né? Cantagalo tem 749 quilômetros quadrados e essas estradas são de responsabilidade do município. E esse gasto com maquinário não é pequeno. E essas receitas, principalmente a receita de royalties, impacta muito fortemente na aplicação desses recursos em transporte e em agricultura, onde estão o maior gasto com manutenção de máquinas e equipamentos. Em suma, já caminhando para o final, apesar de toda essa dificuldade, o município vem mantendo regularmente o salário dos servidores dentro do mês, vem também mantendo o pagamento com seus fornecedores rigorosamente em dia. A gente reduziu alguns investimentos, retardou alguns compromissos, né, que a gente tinha planejado de fazer, para que a gente pudesse fazer com mais responsabilidade no futuro próximo, porque a gente está caminhando para fechamento de contas de mandato, de final de mandato. Bom, em conclusão, eu quero dizer que o contribuinte, o munícipe, também o governo, podem ficar tranquilos que a gente vai conseguir superar essa dificuldade, porque a gente tem feito uma gestão financeira e fiscal muito apropriada, engajada com a realidade que a gente vive hoje. A gente não está distante dessa realidade. Cada vez que a economia se movimenta, a gente aumenta os investimentos ou reduz os investimentos na mesma velocidade. Isso traz para a gente uma tranquilidade muito grande, para que ninguém, e aí eu digo fornecedor, funcionário público, né, servidor público e outros compromissos que a gente tem com encargos, fiquem desprovidos de recursos para seus pagamentos. E é assim que a gente está fazendo a gestão financeira e é assim que a gente pretende finalizar
esse ano e essa finalização de mandato. Acredito que serei agora também, será agora minha fala complementada pelo Dr. Márcio Barbas, que vai dar continuidade a esse raciocínio que eu pude passar para vocês, que eu acho que é uma questão lógica, né? O Márcio fala de uma primeira situação de saúde e educação e IPAM, eu falei das receitas, e o Dr. Márcio vai falar lá da gestão dos recursos da saúde. Então, quero agradecer a atenção e colocar também a Secretaria de Fazenda à disposição de qualquer dúvida que possa surgir, qualquer necessidade de informação, que além da transparência pública, a gente tem aqui a Secretaria de Fazenda de portas abertas para poder prestar qualquer tipo de informação nesse sentido. Muito obrigado a todos. Bom, queria dar aqui as boas-vindas, né, de uma forma virtual, a você que de alguma maneira comparece a essa audiência virtual, né, audiência pública virtual. É uma audiência que a gente realiza em cumprimento do artigo 4º, do parágrafo 4º, artigo 8º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde todo encerramento de quadrimestre ele deve ser acompanhado de uma audiência pública, aonde se fala a respeito, né, dos principais gastos, dos principais investimentos, das principais ações da saúde. E nós estamos hoje aqui, né, num período bastante diferente, porque uma audiência que outrora até a lei diz que ela é uma audiência pública, onde as pessoas têm o direito, né, a municipalidade tem o direito de participar, de estar presente, de dirimir dúvidas ali naquele momento. E hoje a gente está tendo, né, por conta de tudo que a gente está passando por conta dessa pandemia, que fazer essa audiência de forma virtual, o que dificulta um pouquinho as coisas, faz com que as coisas fiquem um pouco mais frias, mas a gente vai tentar aqui falar, né, sobre o que tem de mais, assim, que mais nos chama a atenção com relação aos gastos e as aplicações e os investimentos com relação à nossa pasta aqui, que é a saúde, né? A primeira coisa que nos chama a atenção, né, já há muito tempo nos chama a atenção, isso não é uma novidade, é que o que a Prefeitura de Cantagalo tem aplicado na função saúde, nesse primeiro quadrimestre, significou 24,9%, né, dos seus recursos próprios, ou seja, quase 25%, quase um quarto daquilo que o município arrecadou foi aplicado em saúde. E a gente sabe, né, vamos aqui fazer um parêntese, fazer um destaque, que o limite constitucional é que os municípios devam gastar um mínimo de 15%. Então, 15% é o chamado limite constitucional. E Cantagalo hoje tem aplicado na faixa de 25%, ou seja, bem acima daquilo que é preconizado pela lei, né? Isso por si só denota aí duas coisas. A preocupação do governo municipal em estar mantendo a função saúde operacional e funcional, né, no sentido de dar assistência à população, e também o fato de que a esfera municipal ela tem sido, né, historicamente, no decorrer dos anos, bastante sacrificada com relação aos financiamentos das ações de saúde, porque a gente percebe aí que, quando a gente analisa de uma maneira percentual, né, de uma maneira assim proporcional, os municípios têm tido que gastar mais do que o Estado e a União em saúde, né? Uma coisa que fere uma lógica daquela história de quem tem mais pode mais, né? No caso aqui, quem tem menos é que tem que fazer mais, que é a questão dos municípios. E esse ano, né, ele tem sido um ano assim extremamente difícil, tem sido um ano extremamente diferente por conta de
tudo que a gente está passando, como a gente já falou antes, né? Essa questão da pandemia é uma questão de saúde pública, é uma questão sanitária muito importante e preocupante, e ela traz a reboque, sim, uma consequência econômica muito grande, porque a gente sabe que nós vamos ter aí um efeito econômico avassalador sobre todo o planeta, decorrente dessa pandemia, e que ele com certeza vai refletir direto na administração pública, vai refletir direto, né, na nossa área aqui. Então, esse ano, talvez as despesas que mais nos chamam a atenção, né, no ano de 2020, e em específico nesse primeiro quadrimestre, são as despesas com uma coisa totalmente nova, que é o combate ao coronavírus. Uma coisa que até muito pouco tempo atrás a gente nem sabia que existia, não tinha, né? E de repente, num quadrimestre, só para ilustrar o que a gente está falando aqui, nesse primeiro quadrimestre, no período de 1º de março até 30 de junho, foi empenhado, né, e liquidado e pago lá na Secretaria de Saúde algo na ordem de R$ 929 mil só em ações de combate, prevenção ao coronavírus. Ou seja, quase R$ 1 milhão de despesa para uma coisa que nós antes nem tínhamos. Então, eu estou frisando isso porque a epidemia do Covid-19, né, essa pandemia, ela fez com que todas as ações que nós tínhamos previstas, tudo aquilo que se pensou em realizar com relação à saúde, muita coisa teve que ficar para segundo plano, por conta dessa novidade indesejável, né, que aconteceu. Mas nós temos, graças a Deus, aqui em Cantagalo, nós temos conseguido manter um equilíbrio financeiro, né, não somente na saúde, mas em toda a prefeitura. A prefeitura tem, apesar de toda a crise que está passando, apesar de toda a dificuldade, mantido um equilíbrio importante. As nossas ações principais, elas têm acontecido, elas não foram prejudicadas, não há nada assim. É lógico que a gente tem dificuldade, é lógico que historicamente as demandas da saúde são maiores do que a oferta, em sua maioria das vezes, mas, apesar disso tudo, nós temos conseguido manter uma certa normalidade e um certo equilíbrio econômico-financeiro. E é certo que a gente tem que reconhecer que o governo federal, ele até mesmo o governo estadual, eles implementaram ações de modo a aplicar recursos financeiros para combate ao Covid. Né? Nós recebemos aí bastante dinheiro, bastante recurso do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Estado de Saúde. E nós temos usado esses recursos com bastante parcimônia. Eu sempre falo isso, nós temos sido bastante cautelosos nos gastos, estamos economizando ao máximo, porque essa pandemia nos traz um panorama que a gente não sabe ainda ao certo quanto tempo vai durar e nem qual a intensidade, né? Hoje nós temos uma situação bastante controlada, nós temos uma situação que está até aquém daquilo que a gente esperava. Eu agradeço a Deus todos os dias por conta disso e agradeço a nossa equipe da saúde, até mesmo a população que se porta de maneira a prevenir, né, a expansão do vírus. Todo mundo sabe aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não pode fazer, que nós temos que evitar as aglomerações, que nós temos que usar a nossa máscara, nós temos que higienizar as nossas mãos toda hora, para evitar, né, que esse contágio ele aconteça de forma assim muito rápida. A gente fala evitar que aconteça de forma rápida porque a expansão da epidemia é praticamente inevitável, ela vai acontecer, mas nós precisamos, né, estou aqui
numa audiência pública que fala a respeito de despesas e receitas, que fala a respeito da parte econômica, mas eu não tenho como não falar aqui, não aproveitar a oportunidade para estar falando isso aqui também. Nós temos que fazer com que essa pandemia avance da forma o mais lenta possível para que o sistema de saúde possa absorver aquelas pessoas que porventura venham a ficar doentes. Então, isso aí vai bater frente à questão econômica de novo, que a gente já está falando de uma audiência pública voltada para isso, né? Se você tem muitos doentes ao mesmo tempo, você não tem recursos suficientes para tratá-los. Então é por isso que a gente precisa promover, né? Então, essa desaceleração da expansão da epidemia, o que se chama de achatamento da curva, é o que a gente tem tentado fazer. Mas isso faz com que, quando você achata uma curva epidêmica, você faz com que o problema vá indo mais para frente. Ou seja, o tempo de duração dessa pandemia é um tempo muito maior do que muita gente pensou que fosse ser. E eu acredito que ainda vai ser bem maior do que a gente esperava que fosse, né? Que a gente desejaria. Mas eu acho que a gente ainda tem um tempo bom de enfrentamento pela frente. Eu não vou poder precisar quanto tempo, isso vai depender de muitos fatores, vai depender do desenvolvimento ou não de uma vacina, mas o fato é que nós temos que ter parcimônia com relação aos nossos gastos, nós temos que ter cautela e para estar aí preparados para, num momento que porventura a situação possa vir a piorar, a gente ainda ter recursos, né? A gente não pode gastar tudo agora e lá na frente faltar, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que, de alguma maneira, a gente possa ter sido aqui elucidativo, né? Aqui, até mais uma vez, nos excusando aqui de por que algumas ações que eram previstas no orçamento, que eram previstas no plano municipal de saúde, tudo, elas às vezes deixaram de acontecer por conta desse fato, né? E eu digo inesperado, porque pelo menos até o ano passado, ninguém imaginava que fosse passar uma situação dessa, né? Mas a situação está aí, nós estamos enfrentando, estamos vencendo, e com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, acreditamos que vamos sair bem disso, né? Então, mais uma vez, eu queria aí agradecer a toda a equipe da saúde que tem se empenhado aí de forma tremenda no enfrentamento dessa pandemia, a toda a equipe da Prefeitura Municipal de Cantagalo, de todas as secretarias que têm nos dado apoio, à saúde aí de forma incondicional. Lembrando, né, que o enfrentamento dessa epidemia não se restringe a ações exclusivamente da saúde, né, mas de toda a sociedade civil organizada, de todo cidadão enquanto indivíduo, todos nós temos um papel importante. E a Prefeitura, sem dúvida nenhuma, tem sido aí um baluarte, né, para nós na saúde nesse momento, através de todas as suas secretarias. Eu queria aqui externar, então, meu agradecimento a todas as secretarias, ao prefeito pela confiança que nos deu e que a gente possa, então, estar ciente de que nós ainda temos aí uma longa luta pela frente, que nós ainda temos aí um caminho aí para estar trilhando, né? Mas que, mais uma vez, com a bênção de Deus, nós vamos conseguir. Muito obrigado. Fiquem com Deus.